Fala pessoal, beleza? Seguinte, esse ano eu participei do VS Summit, né? É um evento que tem todo ano, só que esse ano foi online. É um evento de tecnologias relacionadas aí ao ambiente Microsoft, a Visual Studio e coisas do tipo, né? Então são muitas palestras, né? Foram aqui 4 dias de evento. Não assisti todas as palestras, mas assim dá para ter uma ideia geral aqui, né, do tom, né, da pegada do evento. Então, se a gente for olhar as palestras em geral, o assunto geral das palestras, a gente vai notar que o tom das palestras é de microserviços. Então, eles construíram aqui o conjunto de conhecimentos para que estruturasse e fomentasse a ideia de microserviços, né? Esse evento, o patrono desse evento é o Ramon Durães, que é um cara que é conhecido no mercado, ele trabalhou na F-Câmara, ele vive lançando startup. Aí ele criou uma startup que se chama 2PC para vender, para sei lá, para divulgar esse negócio aqui, que é o Dev Prime. Esse Dev Prime, galera, Esse Dev Prime foi um das palestras que foi apresentada. Não, mas não é isso aqui não. Cadê? Dev Prime 2PC. 2PC, que é a startup dele. Vou ver aqui. Acho que é esse aqui, ó. É isso aqui. Ó, 2PC, pá. É essa startupzinha aqui. Aqui tem, acho que o barra Dev Prime, barra Dev Prime. Ó. Então, enfim, esse Dev Prime aqui foi um produto que eles apresentaram aqui no evento. E o que ele é basicamente? Ele é uma stack, né? Quando eu falo stack, eu estou falando de um projeto, né? Que você usa como base para criar microserviços. Então esse projeto ele tem nele uma série de camadas prontas, né? Uma série de projetos prontos que permite que você não precise construir coisas como log, como mensageria, né? Consumo e envio de mensagens, como orquestração de mensagens, como acesso a dados, caching, toda essa mecânica, todo esse código de infraestrutura, que não é código de domínio, vem estruturado nessa stack, né, de forma padronizada. E o seu código de domínio, né, você constrói na mão, e você tem inclusive alguns componentes de CLI, né, que geram código baseado nas classes de domínio. Pareceu familiar aí com alguma coisa nossa? Então é bastante interessante perceber que a estratégia de criar uma stack padrão, né, uma stack que vai tentar acelerar o desenvolvimento, é uma estratégia usada por diversas empresas, e esse cara, por exemplo, é um cara que tem uma influência bem grande no mercado. E a stack do cara realmente é muito boa. Depois vocês deem uma procurada, deem uma lida aqui e deem uma olhada. Aí o que eu fiz? Eu tentei montar dois artigos, porque assim, tem muita coisa nesses negócios, nessas palestras. Então não dá para falar de tudo. Mas o que eu senti nessas palestras? Eu senti uma coisa, eu senti que assim, não precisamos
fazer microserviços, não é isso, né? Eu nunca fui muito fã desse negócio de fazer microserviços, eu acho um negócio muito complicado e não é para todo tipo de aplicação. Mas existe uma série de detalhes que são abordados aqui, que é, vamos dizer assim, faz parte do kit de ferramentas para você trabalhar com microserviços que são úteis para a gente e eles estão cada vez mais comuns no mercado, mas muito comum mesmo, né? E se a gente não começar a usar, acho que a gente vai acabar ficando para trás, né? Então eu fiz um artigo que tenta mostrar o básico do que a gente tem que começar a desenvolver aqui na empresa para não ficar para trás. Na minha opinião, são 3 coisas: é teste, Docker e mensageria, tá? São essas 3 coisas. Então, ó, eu criei 2 artigos aqui no Medium para falar disso. Um deles falando do VS Summit. Então aqui eu dei uma resumidona em todos os conceitos principais, tá vendo? Resumidona de tudo, né? Todos os termos principais aqui. E botei alguns links, falei algumas coisas, tal, e elegi esses 3 caras aqui, ó, como sendo as 3 coisas que eu acho que a gente deveria desenvolver aqui na empresa. Esse cara aqui, testes, eu já fiz um artigo e fiz até uma live com o pessoal no final de semana aí falando sobre teste unitário. A live não ficou boa porque a gente teve problema técnico no YouTube. Eu vou gravar um vídeo para pôr lá no artigo, né? O link do artigo está aqui. Acho que está aqui no próprio teste, tá vendo? Que é esse link aqui. Então ele explica direitinho como montar um teste unitário usando o XUnit, como fazer mocagem de objeto e como usar o Fluent Assertions para fazer as verificações se os testes passaram. É uma coisa que eu acho que a gente tá deixando muito a desejar de não construir testes, né? Testes unitários. Independente se tem incentivo ou não, eu estou tentando começar a fazer os testes sozinho. Eu vou lá, crio uma classezinha de teste e testo um pedacinho do código. Para ir brincando, para ir conseguindo criar esse costume. Então, acho que esse é um ponto que a gente tem que começar a desenvolver. O outro é usar Docker. Docker é bom pra cacete, cara. Então, tipo assim, você precisa instalar as coisas, você vai lá e pega um Docker, tá pronto. Aquela instalação, aquele servidor. Você roda um comando e sobe. Eu vou mostrar aqui no RabbitMQ. E é muito legal. Então, tipo assim, pô, eu quero um MySQL. Tem um Docker lá para você baixar e rodar. Ah, eu quero um Rabbit. Você vai lá, pega a imagem e baixa. Eu quero o Rabbit com a interface web para gerenciar. Você pega a imagem. E você pode criar a sua imagem também. Então, por exemplo, dá para a gente criar uma imagem com toda a configuração da nossa stack, por exemplo, com o Angular, a versão do Angular.NET, a versão .NET, tudo que a gente precisa para subir aquela aplicação nossa do Seed. E ao invés de rodar aquele fluxo enorme de 50 mil passos lá, a gente roda um comando no Docker, ele sobe o ambiente e pronto, e baixa o Seed. Inclusive, na hora de criar a imagem, você pode pôr comandos para ele fazer já uma série de coisas, né? Daria para subir o ambiente do Seed com poucas linhas, com poucas instruções. Você rodaria o comando do Docker e a coisa toda aconteceria. Eu ainda não evolui muito na parte de criar a imagem no Docker, mas aqui no artigo do Rabbit eu vou mostrar como é que usa. Como é que, por exemplo, o Rabbit que eu usei eu não instalei na minha máquina. Eu fiz via Docker. Então eu acho que é um cara que a gente tem que desenvolver. E o terceiro é mensageria. O evento não falou diretamente de RabbitMQ. O evento falou de Kafka. O Kafka é um cara muito complicado, muito grande para empresas realmente grandes. Então, eu não falei dele, mas eu acho que mensageria é um cara que pode fazer sentido, né? Por exemplo, com a plataforma, eu tô com em torno de 30 jobs rodando lá na plataforma.
E o que esses jobs fazem? Eles rodam de tempos em tempos. Então você imagine esses caras de tempos em tempos batendo no banco para ver se tem coisa para ser processada. Isso não é bom. Então a primeira coisa que eu acho que dá para começar a usar o Rabbit é isso, é você, ao invés de usar o banco de dados, né, e usar campos de status, de flags para poder saber o que tem que ser processado ou não e ficar batendo ali para fazer isso, você elimina esses mecanismos e você começa a trabalhar com mensagem. Então pensa assim, porra, eu tenho uma tabela de usuário que quando eu insiro nela, eu quero que insira em outro sistema, né, de usuário. Ao invés de você fazer um job de um lado ou do outro que vai ler esses bancos para poder processar através de alguma flag, você tira esse job que bate no banco e você, quando cadastrar o usuário, você manda a mensagem para o outro sistema. Então você vai ter aqui um cara que produz a mensagem, ele manda essa mensagem para o RabbitMQ, o RabbitMQ recebe a mensagem e ele direciona para um consumidor. Né? Ele usa um modelo de arquitetura chamado PubSubscriber. E isso é interessante porque o modelo de consumo, ele não é um modelo de consumo passivo, que fica ali esperando dar horário e depois lê os dados. Ele é um modelo de consumo on demand, ou seja, ele fica ali esperando, a hora que a mensagem chega no Rabbit, ele pega daqui. Ele já consome automaticamente. Então ele fica escutando aquela fila e isso é bastante interessante. Porque aí você poderia retirar esse mecanismo que fica ali batendo no banco de tempos em tempos e botar esses workers, né, esses consumidores, olhando para filas diferentes, né, para poder fazer o processamento desses jobs, eliminando então esse consumo de banco. Né? A ideia é principalmente isso. É lógico que não é só para isso que serve a mensageria, é para fazer comunicação entre sistemas. Mas a gente tende a resolver esse problema com um banco de dados. Né? Todas as vezes que eu estive aí na Target, mesmo quando a gente fala de criar uma fila, a gente está falando de criar uma fila no banco. E, cara, dá para usar o Rabbit, ele é bem simples. Eu estou fazendo os testes aqui com ele, criando uma classe lá no Common para poder deixar tudo bonitinho. E tá indo bem, tá indo super legal. E nesse exemplo aqui, no segundo artigo que eu vou pôr aqui, né, que é o artigo do Rabbit, onde tem o Rabbit, tem o Docker, eu também mostrei uma forma de criar um worker, que é também uma coisa que eu aprendi aqui no VS Summit, que é os hosted servers, são os serviços hospedados. Então tem como você criar uma classe, né, que ela funciona como se fosse um serviço, um job, que fica ali escutando a fila, ou ele pode estar processando alguma coisa, e você pode subir isso junto com a sua API, né? Chama-se Roasted Server. Roasted Service, é um serviço hospedado. Então aí você vai ter nesse artigo 3 coisas que eu acho fundamental para a gente começar a desenvolver na Target, né? É mensageria, Docker, né? O Hosted Server é só uma questão de novidade mesmo, para a gente saber que existe, né? Eu poderia estar usando, por exemplo, o Hangfire para fazer isso. Eu botei esse cara só para a gente aprender. E depois eu faço um vídeo só sobre teste de novo, falando sobre teste unitário. Então são 3 coisas que eu acho que deveriam ser as nossas metas para a gente dominar em 2021. A gente começa a estudar agora e domina em 2021. Tá, ok, galera? Eu vou fechar esse vídeo aqui. E depois vou fazer o vídeo só com o artigo do Rabbit. Então, esse aqui é o artigo do VS Summit, né? Tá aqui no Medium. E aqui, ó, também tem o artigo... Cadê? Deixa eu pegar aqui. Do Rabbit. Que vou pôr linkado lá. Então, tá vendo? O Rabbit aqui, ó. Então aqui no Rabbit eu vou explicar como é que funciona, a arquitetura, cada elemento da arquitetura do Rabbit, os comandos para instalar o cliente no .NET,
Tem toda a estrutura, todo o passo a passo aqui, mas eu vou apresentar isso num vídeo para ficar mais simples. Eu só vou pegar esse link, pegar aqui um friendly link, cadê? Copy. Ué, cadê esse negócio? Aqui, então. Copy link. Vou pegar esse cara aqui, ó, e vou pôr no artigo do. Vou pôr no artigo do VS Summit ali. Vou pôr aqui. Só pra gente ter o link de uma coisa com a outra. Então, vou pôr aqui, ó. Vou por aqui, eu vou mostrar em um artigo sobre RabbitMQ. Por aqui o link. Então aqui linka para lá. Beleza. Deixa eu parar aqui e daí eu já começo o outro. Falou.